Olá, boa noite, seja bem-vindo ao RTV Notícias aqui na Web RTV. E hoje em edição extraordinária por conta da catástrofe ambiental em Brumadinho, Minas Gerais. 3 anos e alguns meses após da maior catástrofe ambiental que foi o rompimento das barragens de Fundão em Mariana em novembro de 2015. E já de início vamos ao vivo com o João Lucas, que está na sede da RCO em João Pessoa. Boa noite, João Lucas. Quais as informações que você tem pra gente? Muito boa noite, Rubens. Boa noite a todos que estão assistindo o RTV Notícias. A barragem de Brumadinho, cidade da zona metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, rompeu na tarde desta sexta-feira. A dona da barragem, a empresa Vale, afirmou que houve um rompimento de 2 barragens e outra transbordou. Até o momento, já foram identificados 7 vítimas deste que é um dos maiores desastres ambientais do nosso país. O Corpo de Bombeiros afirma que há mais de 200 desaparecidos. Falando no Corpo de Bombeiros, até o momento são 6 helicópteros que buscam os desaparecidos e 51 homens do Corpo de Bombeiros que também fazem essas buscas. A FAB enviou um avião esta tarde para continuar as buscas dos desaparecidos na cidade de Brumadinho. Até o momento, diversas pessoas se manifestaram sobre o assunto, entre elas o presidente Bolsonaro, que afirmou que é um desastre de proporções gigantescas e que vai tomar as medidas necessárias. O presidente enviou o ministro das Minas e Energias e da Integração Nacional e o do Meio Ambiente. E amanhã pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro estará sobrevoando a zona de Brumadinho. Rubens, voltamos com você aí para o RTV Notícias, perdão. Muito obrigado, João Lucas, pelas suas informações. Lembrando que a RCO e a Web RTV estão juntas na cobertura sobre o rompimento das barragens de Mina Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Olha só, estamos com esse computador conectado na internet para a gente ter notícias atualizadas sobre tudo o que está acontecendo. Temos notícias aqui, as notícias mais atualizadas a gente está trazendo aqui para você. 7 corpos dos mortos já estão no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte. Cerca de 100 bombeiros estão no local e deve chegar a 200 na madrugada deste sábado. Esses 7 mortos foram confirmados agora há pouco pelo site do G1. Inclusive, um bombeiro falou extraoficialmente, mas depois foi confirmado oficialmente. Os bombeiros também divulgaram uma lista de pessoas resgatadas vivas após o rompimento da barragem. Essa lista você encontra no g1.com.br. E olha só, a Vale informou que havia cerca de 427 pessoas no local e 279 foram resgatadas vivas. A Vale também disse que a maior parte das vítimas são trabalhadores da empresa Vale, da própria empresa. Foram retiradas 9 pessoas com vida da lama e cerca de 100 pessoas ilhadas foram resgatadas. Um projeto aí do Senado que é uma coisa revoltante essa parte aqui. Porque um projeto do Senado que endurecia a Política Nacional de Segurança de Barragens, a PNSB, não prosperou na casa e o arquivo foi arquivado no ano passado. A gente pensa assim, poxa, já aconteceu em Fundão, em Mariana, em 2015. Agora aconteceu isso de novo. Por que será que após isso, será que eles não vão aprender que eles precisam de uma segurança maior nas barragens? Hoje aconteceu em Brumadinho, amanhã pode ser em qualquer outra barragem que esteja aqui no nosso país. E aí, mais mortos? Mais pessoas, mais famílias isoladas pelos seus entes? Mais pessoas preocupadas com as pessoas desaparecidas? A gente não tem como tomar nenhuma atitude. Mas o poder público tem como tomar atitudes. Inclusive, falando em tomar atitudes, o presidente Jair Bolsonaro, como falou João Lucas, vai sobrevoar a região de Brumadinho para fazer a prestação de contas para ver o tamanho do estrago. E esperamos que também
tenha bastante resultado. O Jair Bolsonaro se colocou à total disposição neste final de semana para Brumadinho, né? Bem, a proposta ali do Senado aí, da Política Nacional de Segurança de Barragens foi apresentada pelo senador Ricardo Ferraço em 2016. Ela foi elaborada depois dos trabalhos de comissão temporária, criada para debater a segurança das barragens após o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, ou seja, desde aí eles estão com esse projeto e daí no final do ano passado foi arquivado. E falando nessa revolta, no Brasil não aprender, né, esse negócio de não aprender com tragédia, a gente tem aqui uma notícia que o promotor, né, que ajudou aí no caso Mariana, ele disse que o Brasil está incapaz de aprender com grandes tragédias. Depois disso que aconteceu, o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, ex-coordenador da Força Tarefa, que investigou também a tragédia de Mariana em Minas Gerais no ano de 2015, afirmou a um blog que o rompimento das barragens em Brumadinho, Minas Gerais, mostra que o Brasil é incapaz de aprender com suas grandes tragédias. Abre aspas, o meu sentimento é de completo estarrecimento. O nosso país é incapaz de aprender lições com grandes tragédias. Todo setor produtivo trata até hoje a tragédia de Mariana como um acidente e os mortos do caso como externalidades. Mas as mortes fazem parte do negócio, completou o promotor. Inspirado nas 10 medidas contra a corrupção, o grupo de investigadores liderados por Carlos Eduardo apurou durante um ano propostas de alterações na legislação à Assembleia de Minas Gerais, à Câmara dos Deputados e ao Senado, que buscavam evitar tragédias como a de Mariana e Brumadinho. O nome da iniciativa estadual dos promotores era Mariana Nunca Mais. Como no caso do combate à corrupção, eles geraram um movimento popular local, conseguindo mais de 60 mil assinaturas. Abre aspas. Sabe quais alterações eles fizeram aqui? Nenhuma. Os projetos acabaram engavetados pela pressão do setor monetário, afirma o investigador que liderou a investigação de Mariana até dezembro de 2016. Olha só, segundo aqui o site do G1, muitas pessoas já estão se manifestando sobre esse assunto da barragem de Brumadinho. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, colocou, abre aspas, lamento o ocorrido em Brumadinho. Determinei o deslocamento dos ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso secretário nacional da Defesa Civil para a região. Nossa maior preocupação nesse momento é atender as vítimas dessa grave tragédia. O ministro do Meio Ambiente também está a caminho. Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas, fecha aspas. A candidata à presidência da República no ano de 2018, Marina Silva, que também é ex-ministra do Meio Ambiente, declarou, abre aspas, depois de 3 anos do grave crime ambiental em Mariana, com investigações ainda não concluídas e responsáveis punidos, a história se repete com a tragédia em Brumadinho. É inadmissível que o poder público e empresas mineradoras não tenham aprendido nada. Aí a gente volta a falar sobre o Carlos Eduardo, promotor do caso Mariana, que também falou frases parecidas, que é inadmissível aí que o poder público e as empresas mineradoras não tenham aprendido nada com a tragédia de Mariana. Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, disse, abre aspas, estava em deslocamento no interior do estado onde tinha um compromisso, mas já estou a caminho de Belo Horizonte, local onde o governo de Minas instalou o gabinete de gestão de crise, assim que teve a notícia do ocorrido em Brumadinho. Todo o aparato do governo de Minas foi enviado para prestar os primeiros socorros às vítimas e o suporte necessário para os moradores da região. Nossa atenção neste momento está direcionada para socorrer as pessoas atingidas. O governador de São Paulo, João Dória, disse que está em solidariedade às famílias pelo rompimento da barragem Brumadinho na Grande Belo Horizonte. Ele havia falado com o governador Romeu Zema, colocando à disposição a Defesa Civil para ajudar nos trabalhos deste estado irmão. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse, abre aspas, acompanho com perplexidade a situação dos moradores de Brumadinho, em Minas Gerais. Coloquei o Ministério à disposição de todas as autoridades federais e faço o mesmo com relação aos governos estadual e municipal. O momento é de dar total assistência aos atingidos. Guilherme Boulos, coordenador do MTST, disse que a mineração predatória já tinha produzido o crime de Mariana, agora em Brumadinho. O Vale simplesmente
A Vale simplesmente lamenta o incidente e é de lá uma hipocrisia atroz. Há tempos os riscos das barragens estão sendo denunciados. Foram 19 mortos em Mariana e nada disso foi feito. Criminosos, ele disse em tom bastante revoltante, né? Em tom revoltado, porque como a gente já havia falado antes, já aconteceu uma vez, agora aconteceu de novo, e se não tomarem as devidas providências, pode acontecer mais uma vez, tomara a Deus que não aconteça. A ONG Greenpeace disse que é com tristeza e revolta que estamos acompanhando o desastre em Brumadinho, por conta do rompimento da barragem de rejeitos da Vale. Uma equipe do Greenpeace já está no local e em breve compartilharemos mais informações com vocês. Entre outras ONGs e artistas e também políticos comentaram o assunto. A gente também está correndo aqui, a gente está com muita informação, a gente também está aí esperando que mais coisas sejam colocadas em pauta, e a gente também fala aqui sobre as cidades aí da bacia do Rio Paraupeba que entraram em alerta após o rompimento de uma barragem, né, da barragem aí de Brumadinho. É uma manchete aqui do site do G1 que a gente vai falar para vocês aqui, que pelo menos 5 cidades próximas de Brumadinho já emitiram um alerta sobre os riscos de a lama atingir a cidade. Entre elas, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, Juatuba e Florestal. Nesses municípios, equipes da Defesa Civil estão empenhadas em evacuar as margens do Paraupeba para que não ocorram mais vítimas, para que mais vítimas não sejam registradas, né? E a gente também aqui tem informação que um sistema de comando de operações foi estruturado no Centro Social do Córrego do Feijão, nas proximidades do campo de futebol e da Igreja Católica da cidade de Brumadinho. Olha, vale aí a conscientização. Quem sabe a gente consegue fazer com que menos coisas aconteçam como essa. A gente agora tem um antes e depois e a gente consegue ver a imagem da barragem aí do Vale em Brumadinho. O antes e depois é bem pesado de ver, né? A gente consegue perceber bastante onde a lama se alastrou ali. E infelizmente, né, essas imagens aí são assustadoras. Como a gente disse antes, a Vale disse que tem funcionários aliás, os funcionários devem ser a maior parte das vítimas do rompimento da barragem, né? E olha só, mais informações a gente vai trazendo ao longo da nossa programação e poderemos entrar ao vivo em plantão com a RCO a qualquer momento para trazer mais informações sobre essa tragédia em Brumadinho. Lembrando que a Web RTV estará domingo no Momento Livre com a cobertura completa sobre esse caso, trazendo as principais notícias, tá bom? Nos vemos domingo, 8 horas da noite com o Momento Livre. Obrigado pela audiência, um bom fim de semana e até domingo. Tchau!